Vamos abrir a palavra de Deus ao livro de Mateus, capítulo 4. Mateus, capítulo 4. Nós ainda estamos pregando sobre as citações de Jesus e hoje o último culto em que nós estamos pregando sobre a citação, desse ano, Ano que vem nós vamos estar trabalhando sobre as parábolas de Jesus, e já foi até mostrado também como vai ser, já foi postado também. Espero que os irmãos estejam olhando os grupos, estejam olhando o grupo da igreja, porque lá tem toda a informação que vocês necessitam e precisam sobre nossas programações, sobre tudo. Tudo é colocado lá. Inclusive, esse culto aqui, assim que termina, a mensagem é edificada e é editada, essa é a palavra, editada, e é colocada lá para que vocês possam se atualizar. Aqueles que não puderam, no momento, ouvir a mensagem, pregada aqui, ensinada aqui, que possa ver depois, mas está lá e eu peço que vocês sejam atentos. Às vezes a gente coloca lá um aviso e às vezes os irmãos infelizmente passam e não olham, e isso não é legal. Você precisa estar atualizado e informado com as coisas da igreja. Muito bem, Mateus capítulo 4, a partir do versículo 4, mais uma citação de Jesus, diz assim. Vamos ler a partir do versículo 3 para que a gente possa se situar. Mateus capítulo 4, a partir do versículo 3. Então, o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Amém? Como eu já falei aqui no início, nós estamos no último culto do ano, 375º dia do ano, irá se cumprir à meia-noite de hoje, certo? 365 dias nós vivemos hoje, até hoje, pela graça do Senhor. E ao longo da caminhada de toda a humanidade, o homem ele tem sempre buscado, ele tem sempre batalhado pela sua sobrevivência. E isso é algo correto. Com unhas e dentes, com afinco, ele tem buscado melhorias para a sua vida. E claro, todos nós, como seres humanos, precisamos trabalhar e lutar, porque temos família, isso é normal. E busca conforto, busca prosperidade, nada contra isso, porque tudo isso é normal, dentro do contexto da nossa caminhada e da nossa existência. Mas colocar isso como prioridade, ou seja, viver buscando ostentação, luxúria, tudo isso fere e insulta. Escute bem, fere e insulta a existência de Deus. Porque quando nós olhamos, é Deus que nos dá tudo. Se nós precisamos, Ele vai dar. Não que a gente não precise lutar, sim, mas Deus vai nos dar, certo? Em Lucas capítulo 12, versículo 15, diz assim, a palavra de Deus nos diz assim: a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui, não consiste. Mas se nós formos honestos, nós vamos perceber que é exatamente o que o homem faz na sua maioria das vezes. Ele torna os bens a consistência da sua vida. Ele torna os bens, aquilo que ele tem, como algo em que precisa ser priorizado na sua vida. Ou seja, trabalho, os bens, as posses. O homem tem colocado isso como se fosse o sustentáculo da sua vida. Mas Jesus, Ele nos ensina e Ele nos direciona, dizendo que realmente o que nós precisamos é confiar mais nele. O que nós precisamos é colocar as nossas vidas nas mãos dele, olhar e aprender com a sua palavra, porque na sua palavra tem toda a verdade que nós precisamos. Nós precisamos totalmente depender de Jesus.
É isso que Jesus nos ensina. Porque Deus é o sustentador de todas as coisas. Nada existe se Deus não sustentar. Você concorda comigo? Nós somos a criação de Deus. E Ele tem cuidado de nós. Ele não deixa nada faltar. Ele tem nos alcançado e tem feito aquilo que nós necessitamos, tem nos dado aquilo que nós necessitamos. E a gente precisa estar ligado e atentar sobre isso. Nada acontece sem a permissão de Deus. Não, nada, absolutamente nada. Então esse texto que nós lemos aqui, que Jesus faz essa citação, certo? Ele traz lições maravilhosas. É interessante que a gente olha e vê aqui, né, que é apenas um versículo, mas Jesus está citando aqui Deuteronômio capítulo 8. Por favor, abra lá, Deuteronômio capítulo 8, por favor, para que a gente possa ler também um pouco lá no Antigo Testamento, né, e ver essa citação que Jesus está fazendo aqui. Porque é interessante aqui, ó, quando Jesus faz essa citação, e a gente vai ver agora em Deuteronômio, até eu fiz a abertura do culto com esse texto, a gente vai entender, e vai, aliás, tentar entender as lições que vêm para as nossas vidas com relação ao Antigo Testamento, ao Novo Testamento e para nós nos dias de hoje, certo? Então olha aí, ó, Deuteronômio capítulo 8, né? Vamos a partir do versículo 1, diz assim: cuidareis de cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que vivais, e vos multipliqueis, e entreis, e possuais a terra que o Senhor prometeu, sob juramento aos vossos pais. Versículo 2: recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, esses 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que está no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Ele te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná, que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca de Deus, da boca do Senhor, viverá o homem. Vou acender aqui essa luz que eu estou enxergando. Ah, agora clareou, né? Estava claro para tu que está aí, né? Muito bem, então, veja bem. Jesus aqui, ele está fazendo a citação daquilo que Moisés fala para o povo em Deuteronômio. Ele está mostrando isso. Mas vamos entender uma coisa. Veja, Jesus tinha saído do batismo a qual João havia batizado no Jordão, certo? Após o batismo, Jesus foi levado ao deserto para ser tentado pelo diabo. Está lá escrito. Mateus, ele narra que foram 40 dias de jejuns que Jesus fez. Mas é interessante que quando nós lemos em Marcos capítulo 1, versículo 13, Marcos vai focar e vai dizer que foram 40 dias de tentação. Não é brincadeira não. São 40 dias de tentação. Meu irmão, eu e você vivemos 365 dias de tentação. Não é fácil. Agora, a gente olhando para aquilo que Jesus fez, Jesus está nos mostrando exatamente isso, que não é fácil, mas é possível vencê-las. Amém? É possível vencê-las. Veja, observe aqui como é muito interessante. Jesus, aqui, se nós formos bem atentos, ele saiu do refrigério da água, que foi o batismo, certo? Para a fornalha da tentação. Ele saiu de um refrigério do batismo maravilhoso e foi para a porta da fornalha da tentação do diabo. Ele saiu das doces palavras de Jesus, quando Jesus disse assim: este é o meu filho amado em quem me alegro. Olha que coisa maravilhosa ouvir. Jesus ouviu isso, porque quando ele sai da água, a pomba vem sobre ele como espírito, né? Um espírito. E aí a voz de Deus vem: este é meu filho amado em quem me compraz, ou seja, em quem me alegro. Então ele sai dessas doces palavras para o desdém de Satanás, que disse: tu és filho de Deus? Tu é mesmo filho de Deus?
Aí vem toda aquela tentação, ele mostrando aquilo que Jesus estava necessitando. Jesus estava num cenário hostil. Jesus estava num cenário complicado, ele estava no deserto. Observe bem que Jesus estava sozinho, ele estava cercado de feras, porque lá em Marcos 1,13 vai dizer que ele estava envolvido, ali tinha muitas feras no lugar que ele estava, numa situação crítica, com fome. Essa era a situação que Jesus estava vivendo. Essa era a situação. Então Satanás, ele lança a isca da tentação, como ele muitas vezes tem lançado essa isca em nós, naquilo que nós necessitamos, naquilo que nós precisamos. Ele tem feito isso, porque Satanás, ele é astuto. Veja bem, ele conseguiu vencer o primeiro Adão, que é exatamente o primeiro Adão, lá no paraíso. Ele conseguiu vencê-lo, e nós sabemos de toda a história. Então, talvez aqui fosse fácil vencer o segundo Adão no deserto. Aliás, o segundo Adão, que é Jesus, estava num ambiente mais propício a ser derrubado na tentação, a se entregar à tentação. Veja bem, Jesus tinha fome, estava sozinho, fragilizado, o seu corpo estava fragilizado pela fome, fisicamente ele estava fragilizado. Então, o primeiro Adão, ele tinha tudo, ele não estava sozinho, ele estava no paraíso, nada faltava. Então o que é que o inimigo faz? Vai lá e vence o primeiro Adão. Então se eu venci o primeiro Adão lá, que tinha tudo, por que eu não vou vencer aqui o segundo, que ele não tem nada? Ele está com fome, está sozinho, está no meio das feras, está necessitando de algo. Eu vou vencê-lo. E foi nesse momento que o Satanás agiu. E é nesse momento das nossas dificuldades, das nossas necessidades, que o inimigo vai agir, que o inimigo vai atuar. Aquilo que você precisa, aquilo que você necessita, muitas vezes nós não esperamos em Deus e queremos para já, mas Deus está dizendo: calma, que eu vou servir você. Quando a gente vai ver um pouco mais lá na frente, que Jesus, quando ele sustenta e passa por essa tentação, os anjos vieram e o serviram. Quando nós reagimos e dizemos não a Satanás, dizemos não ao inimigo, o Senhor vem e nos serve. Amém? Nos serve com aquilo que nós mais necessitamos. É assim que Deus faz. Então, depois de 40 dias, Jesus teve fome, todo o seu corpo clamava e buscava por alimento, ele estava fisicamente abatido. Então o inimigo sugere a Jesus: está aí pedras, por que tu não as transformas em pães? Tu não é filho de Deus? Pois se tu és, transforma essas pedras em pães. Ele disse para Jesus, mas Jesus recusa aquela isca venenosa de Satanás. Jesus diz não àquela isca venenosa de Satanás. E ele cita Deuteronômio, capítulo 8, versículo 3, como eu bem li agora há pouco para vocês. Lições extraordinárias e maravilhosas nós podemos extrair desse texto, tanto de Deuteronômio como de Mateus capítulo 4, versículo 4. Observe que há muitas lições a serem mostradas. Então, uma delas primeiras é o que significa, preste bem atenção, o que significa no Antigo Testamento essa citação. Primeiro, essa citação significa um avivamento da memória aos feitos de Deus, ou seja, aquele povo precisava trazer à sua memória tudo aquilo que Deus havia feito na vida deles na caminhada de 40 anos no deserto, porque aquele povo estava saindo do cativeiro egípcio e passou 40 anos no deserto, e o Senhor sustentou eles com tudo aquilo que eles necessitavam. Quando nós observamos o povo hebreu, ele foi um povo que mais presenciou milagres, um povo que mais viu o trabalhar de Deus. Quando nós lemos o Antigo Testamento, irmãos, por favor, prestem atenção à mensagem, vamos nos ligar no que está acontecendo aqui, porque parece que vocês não entendem, mas eu daqui vejo todos vocês. Amém? Deus é merecedor de toda a honra e glória.
Então, o povo hebreu foi o povo que mais presenciou milagres. Foi o povo que mais viu esse milagre acontecer. Eles viram as 10 pragas se cumprirem no Egito. Diante deles, foram 10 pragas. E nenhuma delas houve a negligência de Deus, não. Deus agiu. A água se tornar em sangue, o povo viu. Porque Deus havia colocado ali que o povo precisava sair do Egito. Mas Faraó endurecia, não queria deixar. Depois veio a praga das rãs. Depois veio a praga dos piolhos, das moscas. Veio a praga da peste nos animais. Os animais morriam, cheios de feridas. Veio a úlcera, onde todo o povo egípcio passou por seu corpo completamente cheio de feridas. Veio a chuva de granizo, de pedras. Tudo isso aconteceu. Peste de gafanhotos, comendo toda a plantação deles. Tudo isso o povo estava vendo. Trevas, tudo se tornou em trevas. E por último, veio a morte dos primogênitos, onde todo primogênito egípcio morreu. Então aquele povo viu tudo isso. E Faraó resolve deixar eles ir. E eles vão. Só que acontece algo inusitado. Faraó se arrepende e diz: não, vamos matar logo todo mundo aí, porque eles não têm nada para onde correr. Eles estão indo, e lá na frente tem um mar e eles não têm para onde ir. E Faraó persegue eles. Só que mais um milagre aquele povo vê, aquele povo percebe. E qual foi o milagre? O mar vermelho se abre diante deles. E o texto diz que eles passaram a pé enxuto. Então, todo aquele exército egípcio vinha em busca de pegá-los. Mas à medida que eles iam passando, o mar atrás deles ia se fechando e ia matando os egípcios. Eles viram esse milagre. E no deserto, na sua peregrinação, eles tiveram sede. E eles viram a água jorrar de pedra. Olha aí, ó, em Deuteronômio capítulo 8, versículo 15. Acompanha comigo aí. Diz assim, ó. Deus, que te conduziu por aquele grande e terrível deserto, de serpentes abrasadoras, de escorpiões e secura, que não havia água, e te fez sair água da pederneira. Pederneira significa pedra. Então a água saiu da pedra e jorrou para aquele povo, para eles beberem, matarem a sua sede. As suas roupas e sapatos, as sandálias, eles não se acabavam. 40 anos e não se deterioravam. Isso é milagre, é Deus sustentando. O maná que caía do céu como alimento diário para eles todos os dias. Meu irmão, olha aqui que coisa maravilhosa. O maná de Deus ainda existe na sua vida, porque a provisão dele não deixa faltar o nosso alimento, amém? Isso é todo dia, Deus nos dá. Ele nos dá força, nos dá ânimo para trabalhar, e não tem faltado o pão de cada dia, não tem. Isso é maná de Deus em nossas vidas. As codornizes, aquele povo tinha o desejo de comer carne, porque no Egito eles comiam carne. Então eles tinham esse desejo. O que é que acontece? Deus manda bandos e bandos de codornizes que vinham e voavam numa altura baixinha que eles podiam pegar com as mãos. E eles se saciaram. Deus agiu assim. Quer mais? Ah, tem mais. O deserto é um lugar escaldante, é um lugar quente, é um lugar abrasador. Mas o que é que Deus fez? Colocou uma nuvem, onde eles iam passando, a nuvem ia seguindo, e eles tinham sombra, eles tinham refrigério. Ah, quer mais uma? O deserto à noite é um frio tão intenso que alguém pode morrer. De noite ele pode morrer de calor, e de dia ele pode morrer de calor, e de noite ele pode morrer de frio. Mas o que é que Deus fez com esse frio da noite? Colocou uma cortina de fogo, que não apenas os aquecia, irmão, e veja bem, era um arraial grande, era todo o povo que estava escravizado. Então você imagina o tamanho aqui do poder de Deus. Deus tem poder, Deus é poderoso, e essa coluna de fogo vinha e os aquecia durante a noite, não deixando eles morrer de frio. Mas não somente isso, também expulsava os animais peçonhentos, escorpiões, cobra e outros mais.
Moisés está trazendo a memória ao povo, está dizendo ao povo: olhe, se lembrem do que Deus fez por vocês no Egito e no deserto. Então, o povo é estimulado a lembrar o que Deus havia feito com eles, guiando no deserto durante 40 anos. Durante 40 anos. Para humilhá-los, para pô-los à prova, para saber se eles estavam com o coração voltado para Deus e para ensiná-los a confiar em Deus. E é isso que Deus faz conosco muitas vezes. Deus não só os encoraja a serem retos e fiéis, Deus os prepara para entrar na terra que havia prometido aos seus pais, a terra nova. E Deus supriu aquele povo com alimento, mas mostrou a eles que não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Amém? Irmãos, olha que lição maravilhosa para nós. Eu e você precisamos trazer a nossa memória, precisamos trazer vamos dizer, reavivar nossa mente do que Deus fez conosco até agora. Quem você era? Que pecador infeliz você era? Que pecador horrendo nós éramos? Qual a nossa vida pregressa? Onde nós vivíamos? Olha o que Deus fez, Ele nos levantou, Ele nos transformou, Ele nos mudou, Ele mudou as nossas vestes, colocou um anel no nosso dedo e diz: hoje vocês são meu filho. Deus fez isso comigo e com você. Então nós precisamos trazer à nossa memória tudo o que Deus fez e o que Ele ainda vai continuar fazendo. Nós precisamos estar atentos todos os dias. Então, em primeiro lugar, se nós olharmos aqui, que da boca de Deus sai palavras excelentes, sai palavra que em primeiro lugar ela nos torna humilde. Um homem perverso, ignorante, e hoje não é mais. É um homem dócil, é um homem humilde e que trata as pessoas bem. Muitas vezes nós somos fracos e incapazes de prosseguir, mas Deus nos ajuda a prosseguir. Amém? Em segundo lugar, a palavra de Deus prova o homem. E assim como Ele provou aquele povo, Ele também prova nós, todos os dias na nossa caminhada. E em terceiro lugar, ainda dentro desse contexto, a palavra ela é completa e ensina. A palavra de Deus ela é completa e ela ensina. Prepara o homem para que ele consiga caminhar e viver dentro dos padrões que Deus quer. As suas lições sempre vai nos preparar, sempre vai nos ensinar. Então Moisés aqui, ele fez o povo meditar em tudo que Deus fez. E ele disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Amém? Então a primeira lição é exatamente essa. É que Deus traz à nossa memória tudo que Deus fez na nossa caminhada. Fez isso no Antigo Testamento, mas Ele faz nos dias de hoje também. Uma segunda lição que nós podemos tirar desse texto, agora nós podemos ir ao Novo Testamento, né? O que significa, né, essa palavra de Jesus aqui no Novo Testamento, quando Ele diz: não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Significa que a palavra de Deus ela é sustentação da vida física e da vida espiritual. Por isso nós não podemos viver a nossa vida correndo atrás disso, daquilo outro só, não. É necessário lutar? Sim, mas é necessário confiar em Deus. É necessário colocar diante de Deus. Quando aqui o texto fala de pão, logicamente se refere a alimentos. Claro, se refere a alimentos. Aquilo que nos sustenta na vida. E, claro, a gente não pode desconsiderar isso. Se a gente ficar sem comer, a gente vai morrer, não é verdade? Fisicamente, a gente vai ficar nanico e vai se acabar, porque o corpo precisa de alimento, certo? Jesus, aqui, após jejuar, os 40 dias, aconteceu que ele estava com fome, o seu corpo começou a sentir as necessidades disso. E Satanás lhe tentou, aproveitando a sua necessidade imediata, que era comer. Então Jesus responde para ele e diz o que nós vemos aí
no versículo 4, né? Não só de pão viverá o homem. Jesus alerta para o sentido que nós não só devemos buscar apenas esse alimento para o corpo físico, né? Mas precisamos buscar a palavra dele, a sua palavra viva, a sua palavra eficaz, porque assim como os alimentos nos mantêm vivos, materialmente falando, a palavra de Deus proporciona sustento para que nós vivamos espiritualmente saudável. Meu irmão, se você não ler a Bíblia, você vai morrer. Sinto muito, você vai morrer espiritualmente. Se você não estudar a palavra de Deus, o seu corpo vai definhar espiritualmente. Você não vai ter mais nem vontade de vir para cá. Você vai se distanciar de Deus de uma forma tão grande que você não vai mais contemplar a beleza da graça dele. Nós precisamos nos alimentar dessa palavra todo dia. Tire momentos para você lê-la, para você estudá-la, para você meditá-la. Aqui, nessa palavra maravilhosa, tem tudo quanto eu e você precisamos para essa caminhada. A nossa caminhada não é fácil não, ela é difícil, ela é complicada. Você já imaginou se Jesus não conhece essa palavra? Se ele não meditasse nela dia e noite, porque ele meditava sim, ele via, ele orava, ele falava com Deus e meditava naquilo que os profetas haviam escrito, e ele se fortaleceu, e ele cresceu, e ele nos dá exemplo disso, quão é necessário nós conhecermos essa palavra, porque cada vez que o inimigo aqui, ele atormenta Jesus com a tentação, Jesus rebate com a palavra. E diga-se de passagem, o inimigo também usou a palavra para tentar Jesus. Quando ele diz, então o tentador aproximando-se lhe disse, se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. A palavra diz que ele era filho de Deus, então Satanás vem e confronta ele. Tu não é filho de Deus? Manda que essas pedras se transformem em pães. Ele tenta Jesus, ele tenta. E a vida espiritual está condicionada a obedecer essa palavra, a vivermos nela. Jesus conhece disso, e Jesus foi aqui no deserto, nesse momento aqui, era um preparatório para que ele começasse o seu ministério, para que ele desse os primeiros passos para ver o tamanho da grandiosidade, porque veja bem, quando essa tentação aqui acontece, meu irmão, nada aconteceu na Bíblia que não fosse a vontade de Deus. Quando esse momento de tentação aqui aconteceu, Deus já havia preparado, para que Jesus, como homem, Deus, mas como homem, ele visse o que iria enfrentar. Ele iria enfrentar coisas terríveis. Então ele estava sendo preparado aqui para isso, e nos dá exemplo disso. Ele sabia que deveria obedecer tudo quanto havia sido determinado por Deus para que ele fizesse. Jesus sabia que Deus não havia abandonado, e não havia mesmo, ele estava sozinho no deserto, mas era um período, só um tempo, porque Deus estava cuidando dele. Em espírito Deus estava cuidando dele. Deus é a fonte de vida que nós precisamos. Ele é o autor da vida, tanto física quanto espiritual. Toda a existência, todo o universo, tudo quanto existe está mantido pelo poder da sua palavra, até as nossas vidas. Deus é sustentador de todas as coisas. E Jesus estava diante de uma dificuldade, mas também sabia que Deus viria com providência. Amém? Deus não abandonou Jesus. E veja, quando Deus criou o homem e colocou esse homem lá no jardim do Éden, Gênesis capítulo 2, a partir do versículo 16 ao 17, todos nós conhecemos a história. Deus disse assim, olha, de toda árvore que está no meio do jardim, comam dela. De toda árvore que está no jardim, comam dela. Mas da que está no centro do jardim, não comam. Aquela árvore que tem conhecimento do bem e do mal, não comam, porque no dia que vocês comerem dela, certamente vocês vão morrer. Então, enquanto o homem tivesse confiado e acreditado e seguido a palavra de Deus, ele estaria mantendo a sua vida. Mas o que é que o homem fez? Optou por não agradar a Deus, obedecendo a sua palavra. E o homem tornou-se uma alma errante e foi expulso desse paraíso. Porque assim como o alimento mantém o corpo vivo, a palavra de Deus nos traz orientação, nos traz direção, nos ensina, nos dá força para prosseguir. Deus é a fonte contínua de vida. Então, se
se nós perdermos a orientação e nos distanciarmos dele, nós vamos nos desconectar daquele que é o gerador da vida, daquele que é o sustentador de nossas vidas. E Jesus sabia tudo isso. Jesus sabia tudo isso. Tudo quanto o inimigo, veja bem, tudo quanto o inimigo coloca diante de nós, ou diante do homem, como algo para facilitar a sua vida, traz morte. Traz morte. Traz morte. É puro engano. É um atalho. É um caminho de morte. É caminho de morte. Mas o caminho da cruz era necessário. Porque Jesus, ao passar por isso aqui, ele estava dando os primeiros passos para a cruz. Ele sabia que iria para a cruz. Satanás queria tirar o foco de Jesus, desconectá-lo. Quando nós lemos esse texto por completo, e nós vamos ver as outras tentações, a gente percebe que Satanás queria fazer isso, tirar Jesus do foco, que era ir para a cruz. A palavra de Deus promove crescimento espiritual. Irmão, não esqueçam disso. Não esqueçam disso. Aquele que cresce espiritualmente, ele consegue discernir as artimanhas do inimigo. Se você crescer espiritualmente, você vai rebater aquilo que o inimigo vai trazer contra você na sua vida. Porque foi isso que Jesus fez, é isso que nós aprendemos aqui com ele. Em Lucas capítulo 2, versículo 52, eu espero que vocês estejam notando essas referências para depois vocês examinarem. Em Lucas capítulo 2, versículo 52, diz que Jesus crescia em sabedoria e estatura, e a graça de Deus, diante da graça de Deus e dos homens. Mas por que Jesus crescia assim? Porque ele se alimentava da palavra de Deus. Você quer crescer espiritualmente? Se alimente da palavra de Deus. Provérbios 1,15 vai dizer: ouça o sábio e cresça em prudência, e os instruídos adquiram habilidade. Que coisa maravilhosa a palavra de Deus nos traz. E é necessário nós ouvi-la todos os dias com atenção, porque Deus fala através dela, Deus nos ensina através dela. E aí isso é importante demais. Nós precisamos usar e conhecer essa palavra todos os dias. Mas em terceiro e último lugar, a gente já está cansando e o clima é quente. O que significa para nós cristãos hoje essa palavra? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Significa que Deus sempre irá chegar com prudência nas nossas necessidades. Veja aí o versículo 11 do capítulo 4. Após Jesus ter passado por toda essa questão de tentação do inimigo, diz assim: com isto o deixou o diabo, e eis que vieram os anjos e o serviram. Está vendo aí? Quando nós acreditamos e que Deus sempre vai agir, e nós reagimos e batemos de frente com essa tentação, Deus virá e nos servirá. Ele vai vir trazendo para nós aquilo que nós necessitamos. Então isso significa que Deus sempre virá com providência nas nossas necessidades. Todos nós somos testemunhas vivas aqui hoje pela manhã de tudo que Deus tem feito em nossas vidas. Nenhum de vocês aqui, nenhum, pode dizer assim: ah, Deus nunca fez nada por mim, Deus nunca agiu em minha vida. Não, Deus sempre agiu nas nossas vidas. Quantos hoje pode dizer o que Deus fez? Todos nós podemos fazer isso. Nos dias mais difíceis, nas dificuldades mais complicadas, Ele chega com solução, Ele chega com providência. Irmão, quantos de nós aqui já viemos aqui diante de Deus pedindo, clamando por saúde, por outras coisas mais, e Deus agiu, Deus restaurou, Deus transformou? Aleluia, aleluia. Ele sempre virá com a providência que nós necessitamos. E não é porque nós somos os escolhidozinhos, não, os bonitinhos de Deus, não, é porque Ele é gracioso. Nós somos pecadores, pesados,
Mas Deus é maravilhoso, Ele é sublime, Ele é soberano, Ele é amável, Ele ama a mim e a você de uma forma tão esplêndida que às vezes a gente se surpreende. João 3,16 é um exemplo vivo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que viesse crer, acreditar nele, não morresse. Deus não quer que a gente morra não, mas que a gente tenha vida eterna. Aleluia. E que a gente viva com Ele para todo sempre. Esse é o Deus que nós servimos, que chega com providência. Quantas e quantas vezes nós necessitamos disso? Isaías capítulo 41, versículo 10, olha que coisa linda, diz Isaías: não temas, o Senhor dizendo, não temas, porque eu sou contigo. Não te apavore, não te assombro, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Olha o que Deus está dizendo para mim e para você. Eu te sustento. Não se preocupe com nada não. Só acredite, porque eu sou o Senhor da tua vida. Eu sou aquele que te mantém vivo. Deus nos lembra que nós não estamos sozinhos aqui. Estamos não, queridos. Nós caminhamos aqui em meio a lutas, problemas e dificuldades, é normal, mas Deus é conosco. Por que a gente sai de dificuldades e problemas? Porque Deus está junto conosco, Ele caminha conosco. Quando nós enfrentamos problemas, nós podemos confiar nele, sim, porque Ele nos ajuda nas dificuldades, nos momentos difíceis. Quando nós olhamos aqui, o que é que esse versículo significa para nós? Ou em segundo lugar, significa que Ele é a fonte inesgotável que nós precisamos. O que você precisa? Agora tem uma coisa aqui que você e eu precisamos estar atentos. Tem muita coisa que eu acho que preciso, mas Deus sabe que eu não preciso. Você concorda comigo? Olhe bem que a palavra de Deus diz que nós pedimos e pedimos mal. Não é verdade? Jesus ensina isso. Nós pedimos e pedimos mal. Então muitas vezes eu digo, eu preciso disso, e Deus diz, precisa não. Se eu lhe der isso aqui, você vai se distanciar. E é verdade. É verdade. Se Deus ele desse aqui tesouros para você esbanjar e tudo mais, você sai da presença dele bem rapidinho, aí você ia achar que aqui era o paraíso. Mas não é, o paraíso é com Ele. É você acreditar que Ele vai suprir as suas necessidades e não aquilo que você simplesmente pede. Louvado seja o nome do Senhor. E isso pode, se nós de fato, de verdade, né, não temos buscado em Deus, né, não temos visto que Ele é a nossa fonte inesgotável, e temos buscado, ou seja, outras coisas mais, sabe o que é que vai acontecer? Isso vai nos levar a negligenciar o alimento espiritual. Infelizmente, vai. Hoje em dia, muitas pessoas têm vidas agitadas e estressantes, porque querem buscar do seu jeito, querem buscar da sua forma. Você quer ver uma coisa? Por exemplo, no seu trabalho, você corre para cá, corre para lá e tal, e tem que pagar isso, tem que pagar aquilo outro, tudo isso vai gerando estresse, isso vai gerando problema. Você vai armazenando, daqui a pouco você está cheio de problema, cheio de complicação. Mas se você, mesmo com as dificuldades do dia, você disser assim, não, eu tenho isso aqui para resolver, mas eu estou trabalhando, Deus está me dando saúde, eu vou pagar, eu vou conseguir resolver isso, vai ser no tempo de Deus. Você não negligencia e Deus te ajuda. E as coisas vão se tornando fáceis. Eu vou colocando diante dele e vai dando tudo certo. E eu digo para você uma coisa. Eu não aprendi isso ontem, não. Eu aprendi nessa caminhada. Ainda hoje eu sofro, mas eu tenho melhorado. Eu tenho colocado diante de Deus. Tem dia que eu estou... Não, mas Deus vai resolver. E no outro dia está solucionado. Porque Deus faz assim. As minhas meninas que trabalham comigo, elas sabem o quanto eu fico... Pai... Aí eu digo, é mesmo, né? E a coisa funciona. Porque Deus, Ele é a nossa fonte inesgotável. Nós precisamos do Senhor. E é fácil ficar preso às demandas da vida e no cotidiano dela. Sim, é fácil, nós nos prendemos sim. E esquecer que a palavra de Deus é tudo. E é o importante que nós precisamos. E esse versículo nos lembra que é fundamental dedicarmos tempo e energia para ler e meditar nas Escrituras. É fundamental fazer isso. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Amém? Tudo. Absolutamente tudo. É fundamental nós olharmos e buscarmos confiança nele, porque nessa confiança nós vamos conseguir orientação para a vida.
Esse versículo nos ensina ainda e nos lembra que o alimento físico não é a única necessidade do ser humano. Não é a única. Muitas pessoas hoje lutam com problema mental como ansiedade, depressão, estresse. Mas a palavra de Deus cura tudo isso. A palavra de Deus cura tudo isso. Se nós colocarmos toda a nossa confiança nele, aliás, Jesus disse, coloca toda a ansiedade sobre ele, nós vamos ser curados disso. Nós vamos superar isso. Porque a gente entra sim em ansiedade e depressão, porque muitas vezes nós nos esquecemos que Jesus é a nossa fonte inesgotável. A palavra dele pode ser a fonte de esperança nas situações mais difíceis e complicadas que nós podemos enfrentar. E em terceiro lugar, significa que Deus é a nossa salvação. Meu irmão, ninguém vai te salvar não, só Deus. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus é a nossa salvação. João 8,32, ele diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E o 36 vai dizer, se pois o Filho de Deus vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Amém? Essa é a palavra. Deus, isso aqui que ele está falando aqui, que Jesus está dizendo aqui, significa dizer que Deus é a nossa salvação. Eu não vou ser salvo se não for pelas mãos dele. Meu irmão, minha irmã, não tem outra pessoa que vá salvar você que não seja Jesus. Não tem. Não tem. Não se frustre, não tem, somente Jesus. Se você não colocar a vida nas mãos de Jesus para que haja salvação, você pode ter certeza que você vai morrer. Você vai morrer espiritualmente, você vai para o inferno. Desculpa, você vai para o inferno. Não sou eu que estou dizendo, não, é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Jesus aqui, ele citando essa palavra aqui, ele está dizendo assim para o diabo, eu não vou desistir do propósito que eu fui enviado, que o propósito é a cruz, eu não vou desistir. Porque se Jesus faz aqui o que Satanás está querendo, Jesus se desviava do propósito. Jesus está dizendo que nela estaria a salvação de toda a humanidade, na cruz estaria a salvação de toda a humanidade. Jesus sabia disso. A cruz é a entrada pelo qual Jesus está dizendo, eu fui instruído a passar. Jesus tinha que passar pela cruz. Ele está dizendo aqui que eu vou cumprir a obra. Quando ele diz não passar Satanás, vou cumprir a obra. Ele está dizendo aqui que vai receber o reino de Deus cumprindo a palavra do próprio Pai. É isso que Jesus está nos ensinando. Ele está dizendo para o Satanás isso, não, sai fora. Vai ter dificuldade aqui, para onde eu vou, vai, mas é necessário passar por elas. Satanás não tem nada não. Satanás queria dar a Jesus os reinos do mundo, já sei, não tem nem a vida dele, porque ele já está derrotado, ele já está condenado. O que é que ele queria dar a Jesus? Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Amém? Meus irmãos, 2023 se acaba hoje. 2024 se começa após a meia-noite de hoje. Eu quero fazer uma pergunta a você. O que você tem planejado para 2024? Veja bem, o planejar da sua vida é algo que você precisa fazer. São decisões próprias. A palavra de Deus diz que a salvação é independente. Eu não posso salvar você, nem você pode me salvar. É independente. Eu sou salvo quando eu creio e quando eu coloco a minha vida nas mãos de Jesus. Aí Jesus me salva, certo? Então nós precisamos ter muito discernimento da nossa vida espiritual. Ela é tão importante quanto a vida física. Sabe, esse corpinho aí bonitinho que você tem hoje, ele vai se deteriorar. Ele vai se acabar. Os seus cabelos vão ficar brancos iguais os meus. Você vai engordar como eu estou engordando. Eu era da finura de uma linha e era bom. Ontem eu jogando futebol eu vi, puxa vida, como eu estou pesado. Mas vai acontecer com você, é jovem ainda. Todos vocês aqui são jovens ainda, mas tudo isso vai mudar. E a questão aqui é só essa daqui, ó. Como é que você vai querer estar amanhã? Porque tudo aqui passa, mas com Deus é eterno. Com Deus está a eternidade. E eu quero estar com Ele
para todo sempre, eternamente. Então eu planejo isso, eu luto por isso, eu busco isso. Se eu morrer hoje, o Senhor sabe que eu estou lutando por isso. Sou falho, sou, todos nós somos. Mas não deixe que as suas falhas, que pecados venham fazer com que você desista. Não deixe. Não deixe isso aí ser um empecilho para você se distanciar mais ainda, não. Busque mais a presença dele, mesmo cheio de falhas. Busque essa presença, porque Deus vai ver o quanto você deseja, necessita e se importa querer estar com ele. Nós não vamos conseguir por nós mesmos, vamos não. Mas se nós olharmos para Jesus, nós vamos conseguir, porque Jesus é o caminho, é a verdade e é a vida. Eu quero que você note algumas lições para você meditar essa semana, e é muito importante. Primeiro, Deus sempre aviva a nossa memória, sempre. Ele nos lembra dos feitos dele em nossas vidas. Deus faz isso. Deus, Ele nos lembra do seu amor, Ele nos lembra da sua fidelidade, Ele nos lembra da sua misericórdia, Ele nos lembra dos seus ensinos, Ele nos lembra das provações, porque nós somos provados, e Ele nos lembra isso. Ele nos lembra dos seus cuidados, Ele nos lembra de, mesmo em meio à provação, o que Ele fez para nos tirar dela. Então essa é uma grande lição. Deus sempre aviva a nossa memória. Aí você pergunta: como é que Deus aviva a minha memória? Ele vem e pá, faz assim, eu me lembro? Não. Ele aviva a memória da gente nessa palavra. Quando você lê, quando você estuda, você vai lembrar: Ele está avivando a nossa memória. Irmão, não deixe essa palavra lá. Você sai do culto aqui, não deixa ela jogada lá para ler só amanhã, não leia. Se eu estou fazendo uma coisa aqui, vou já ler, estou sem fazer nada aqui, dei uma paradinha, vou já ler um versículo da Bíblia. Que maravilha. O inimigo vai ficar furioso com você, mas ele vai correr a légua, porque você abriu a palavra de Deus. Ele vai fugir da sua vida, ele vai fugir da sua presença. Não deixe essa palavra de lado, medite nela todos os dias. Segundo ensino, segunda lição, para que nós possamos meditar também, é que a sua palavra traz provisão física e espiritual. Toda vez que você a abre, você está buscando crescimento físico e espiritual, porque assim como nós precisamos do pão, nós precisamos também dessa palavra. Isso é ensino maravilhoso. A sua palavra é o maná para a vida abundante. Você quer ter uma vida abundante? Leia essa palavra, estude essa palavra, porque essa palavra ela nos mostra como viver melhor. Ela nos mostra como você deve viver nos seus relacionamentos, como você deve tratar as pessoas. Ela vai nos mostrar que ela pode curar e mudar a nossa vida física, a nossa saúde mental, todas essas coisas. Ela vai nos ensinar isso. Ela vai nos ensinar a perdoar. Ela vai nos ensinar a não guardar mágoa, porque a mágoa mata, a mágoa leva o homem para a morte. Porque quando você tem uma mágoa no seu coração, escute bem isso, a outra pessoa que pode ter causado essa mágoa não está nem lembrando disso, e você está morrendo aos poucos, porque você fica maquinando, você fica lembrando, você fica se matando. Então essa palavra nos ensina isso. Essa palavra nos ensina a perdoar e nos ensina a respeitar também, e nos ensina a honrar pai e mãe, assim como nós honramos ao nosso Deus. Amém? E uma terceira e última lição para nós meditarmos também: ela sempre será a nossa perfeita e completa prova. A palavra de Deus será a nossa perfeita e completa, aliás, prova não, provisão. A nossa perfeita e completa provisão. Não esqueça de uma coisa: você não está só. Não está. Você pode até pensar: puxa vida, Deus me abandonou, estou tão só. Não, você não está só. Porque no momento que você está angustiado com alguma coisa, pode prestar atenção, vem uma providência. Você não sabe, de repente chega um irmão, chega uma palavra. Às vezes Deus fala com você. Você não está só. Ele é o presente Ele é presente nas nossas vidas até a consumação dos séculos. Lembra quando ele falou em Mateus capítulo 20, versículo 28? Eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então o Senhor é presente na minha vida e na tua vida.
Ele é a maior salvação que nós poderíamos esperar. Para onde nós íamos? Para o inferno. Para onde nós vamos? Para a glória. E quem proporcionou isso? Jesus. Jesus, o autor e consumador da nossa vida. Irmãos, louvado seja o nome do Senhor. Que esse culto possa ter sido um culto em que todos nós estivemos assim, pertinho do trono de Deus, tocando a porta dos aposentos de Deus e pedindo: ó Senhor, tem misericórdia, tem misericórdia. E eu quero dizer para vocês aqui, eu tenho aprendido muito nessa caminhada. E quando eu vejo hoje aqui a minha mãe, 80 e alguns anos, eu olho assim e digo: puxa vida, será que eu vou chegar aí? E não exaltando-a, porque a exaltação é só para o Senhor, mas glorificando o nome do Senhor com a vida dela. A minha mãe, eu sempre digo isso aqui, ela orou muito pela família, e muitos não estão na presença de Deus, porque, claro, depende de cada um, mas muitos estão. E eu tenho certeza que ela se sente hoje realizada pelo que ela pediu e Deus fez. Mas ela honrou, ela lutou e ainda continua lutando. Eu perguntei para ela ontem: mamãe, a senhora veio passar o ano novo aqui? Ela disse: foi, eu vou passar o ano novo na igreja, porque a igreja que ela se congrega vai estar em oração na passagem do ano. Ela vai estar lá, ela vai estar lá. Ela optou pelo melhor, estar na presença de Deus, porque ela almeja, como todos nós almejamos, estar na glória, estar na glória. E que Deus abençoe, irmão, a minha vida, a sua vida, a vida de todos nós, porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Espero que você saia essa manhã daqui edificado, e que você que nos assiste pelas redes sociais também saiam edificados, estejam aí se edificando, você e sua família, porque Deus, ele tem um projeto tão intenso, tão maravilhoso para a nossa casa, para a casa de vocês, que é algo fantástico. Eu não sei explicar, mas Deus tem esse projeto, tem esse projeto. Tem mais uma bênção que o Senhor diz no nosso oração de quinta-feira, na sexta-feira à tarde, Israel teve algo. O irmão da Nice, o sobrinho da Nice, bebezinho, né, 10 dias de nascido, tinha sido levado para o hospital novamente, porque estava com problemas, né? E o Senhor restaurou. Tudo é o quê? Provisão do Senhor. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Nós oramos e o Senhor atendeu. Nós oramos e o Senhor realizou. Amém? Amém. Vamos cantar mais um louvor, né? Vou chamar aqui o Wagner, né? O Wagner vai cantar. É você, Wagner? Pode ser. Ó. E após esse louvor, nós vamos fazer a oração final, né? Vamos ficar de pé, né? Exaltar o nome do nosso Deus. Glória para sempre ao Cordeiro de Deus, a Jesus o Senhor, ao Leão de Judá, a raiz de Davi, que venceu e o livro abrirá. Declara esse louvor. O céu, a terra, o mar, para a honra e glória do Senhor, e tudo que neles há, o adorarão e confessarão. Declare: Jesus Cristo é o Senhor, Ele é o Senhor, Ele é o Senhor, ressurreto dentre os mortos, Ele é o Senhor. Se dobrará, toda língua confessará
O Senhor, Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Ressurreto dentre os mortos, Ele é o Senhor. Declara essa verdade. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Glória para sempre. Glória para sempre ao Cordeiro de Deus, a Jesus o Senhor, ao Leão de Judá, a raiz de Davi, que venceu e o livro abrirá. Glória a Deus, que o Senhor seja louvado. Siga com esse louvor na sua mente durante todo esse ano que vai entrar. Vamos orar em nome de Jesus. Soberano, glorioso, bendito, exaltado, magnífico, soberano, Rei dos reis. Oh, Pai, são tantos atributos que são maravilhosos. A Tua pessoa, a Tua presença. Tu és, Senhor, a nossa fonte de vida. Tu és o nosso destino. Tu és, ó Deus, o nosso sustentador. Tu és, Pai, a raiz de Jessé, como acabamos de cantar. Tu és, Pai, aquele que é presente em cada instante, em cada momento. Tu és onisciente, onipresente, unipresente, onisciente e onipotente. Tu és único, Senhor. Tu és a salvação que todos nós precisamos. Em nome de Jesus, Pai, muito obrigado por esse momento, por esse dia, por esse culto a Deus, que estamos jubilosos, felizes, cheio de glória, cheio de graça, porque veio do Senhor. Que esse final de ano, ó Deus, essa virada de ano, o Senhor se faça presente na vida de todos nós, nos protegendo, nos orientando, nos dando, ó Deus, um momento íntimo de cada um de nós contigo. Reaviva isso em nós. Instala as nossas mentes nesse momento, ó Deus, porque nós queremos passar essa virada do ano em oração contigo. Obrigado, Senhor. Abençoa a tua igreja. Abençoa aqueles que não puderam estar aqui, mas que assistiram online. Aliás, não assistiram, participaram online, porque quem assiste esse culto é o Senhor. Em nome de Jesus, Pai, fica com todos nós. Que a tua graça redentora sempre nos acompanhe. E que assim seja, para a glória do teu nome. Em nome de Jesus, eu te agradeço hoje e sempre. Amém. E louvado seja o nome do Senhor. Meu irmão, que Deus abençoe muito firme e muito profundo a sua vida. Feliz ano novo. Amém. Louvado seja o Senhor. Vamos em paz e que Deus nos abençoe.